Meus amigos, eu trago pra vocês agora aqui uma novidade inacreditável que o São Paulo Futebol Clube, ele com o técnico Hernan Crespo, ele pode utilizar agora a tática do Antônio Conte e também do Mourinho quando jogou na Roma lá, mas do Conte do Chelsea, aquele Chelsea que tinha o Kanté, que era um time muito bacana de ver, e o técnico Hernan Crespo, depois de rodado e vindo pro tricolor paulista aqui, sendo um cara hoje muito maior, muito mais esperto, muito mais vivido e com mais títulos, ele pode colocar o nosso São Paulo Futebol Clube em outro patamar e o sistema tático, ele não é simples diante dos nossos olhos. Então vamos falar de tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube aqui agora e eu vou te apresentar esse desenho aí, beleza? Então, vem comigo aí, olha só, é muito importante que você chegue aqui agora. Veja aí e se inscreva aqui no canal, se você não tiver inscrito ainda. Aí você se inscreve, é de graça. Você chega lá e põe em inscrever-se e você fica comigo. E faz parte dessa família que só cresce, beleza? Então, e ó, chega nesse like também, o likeinho também dá uma ajuda. Dá uma ajudada aqui no vídeo, é muito bacana e eu conto muito com você. E agora é o seguinte, o São Paulo voltou, né? Vai pegar o Flamengo agora lá no Maracanã, depois pega o Red Bull lá em Bragança, pra depois pegar o Corinthians. O futebol não para mais agora. Agora é até o fim do ano nessa maratona. E o técnico Crespo, ele vai ter essa questão de ter que ganhar a todo custo. A Libertadores e a Copa do Brasil, São Paulo já tem que ganhar. Isso é muito óbvio. Um time tricampeão do mundo e que contrata um cara do tamanho do técnico Hernan Crespo, um cara absolutamente vencedor, ele chega pra ganhar. Ele não chega aqui pra empatar ou perder, ele vem pra ganhar. Então nós temos a obrigação de ganhar. E quando pensa em campeonato brasileiro, nunca esteve tão difícil. O técnico Crespo, deixa eu começar aqui agora, trazendo a novidade que você veio aqui para ver sobre essa parte tática, que o São Paulo ele deve entrar com um sistema de 3 zagueiros e também com um tripé no meio de campo. Esse tripé no meio de campo é a grande novidade, porque o sistema seria utilizado ali no modelo de 3 zagueiros. Eu fiz aqui um comparativo, peguei um estudo de causa aqui que nós temos o Antônio Conte, quando foi do Chelsea, que brilhou bastante, o volante dele era o Kanté, né? Jogava ali o Kanté e tinha também o Matic, que jogavam ali com ele. E aí você tinha também o Moses jogando junto com o Marcos Alonso. Então era um tripé formado. Pensa, o Kanté como único primeiro volante e 2 caras na ala com outro volante sendo o Matic. Fazia aquele meio campo ali e conseguia ter um sistema de jogo que ele resguardava o sistema defensivo com 3 zagueiros e quando ele passava da segunda etapa ali do meio campo, aí já tinha 2 meias. Então é uma tática bastante equilibrada. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o técnico Hernan Crespo muito provavelmente entrará em campo com 3 zagueiros. Esse é o sistema de jogo que o São Paulo deve colocar agora. O Lucas Moura, ele nem viajou. Não viajou para o Rio de Janeiro, então não tem Lucas Moura. Lucas Ferreira, a mesma coisa, também não tem condição de jogo. Quem pode jogar é o Ferreirinha. Então se o Ferreirinha estiver pronto para jogar, ele deve entrar no segundo tempo. Então o São Paulo não tem esses caras dos flancos, esses caras das pontas. O Crespo, portanto, colocaria um sistema de 3 zagueiros e mais 2 alas. Esse sistema de 3 zagueiros com 2 alas, ele forma o que seria um sistema de 3... mais 2 e 2 e mais 2, seria 1, 2, 3, 4, 5, seria um 3, 5, 2. Vamos lá, 3 zagueiros, os 5 do meio campo seriam Pablo Maia, Alisson e o Marcos Antônio. Aqui é um sistema de 3-6-1. Tendo o Marcos Antônio como esse terceiro homem de meio campo ali, com Pablo Maia e Alisson, o São Paulo desenha o tripé. Percebe que tem um tripé desenhado aqui que era, Busquets, Xavi, Iniesta, tinha isso aí, e mais o Messi, fazendo aquele último homem do meio campo quase como um atacante. No São Paulo seria o Oscar. Então o São Paulo bloqueia o sistema defensivo com 3 zagueiros e bloqueia o meio campo. Um contingente no meio campo ali absurdo. Teria 3 zagueiros e meio campistas. Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio e também o Oscar. Mais 4, são 7. Com 2 alas, são 9. Só sobra uma vaga e mais o goleiro. Essa última vaga, hoje, muito provavelmente, seria do André Silva. Então o São Paulo, ele não teria um poder aéreo tão grande. Vai faltar o cruzamento para esses alas que jogariam tão avançados. Cédric Soares e Enzo Dias, eles têm que ter um papel de muito mais protagonismo agora, muito mais importante, quando o São Paulo estiver com a bola, não só na marcação,
marcação. Mas quando o São Paulo estiver com a bola, esses caras têm que ter um protagonismo muito maior. Eles não podem só tentar tocar no Caleri que é gol. Vou cruzar no Caleri. Primeiro que ele nem tem Caleri. Segundo que o André Silva não é esse cabeceador tão nato, um cabeceador tão bom ali. O Dineno pode ser o cabeceador e deve, inclusive, ser o cara do segundo tempo. O São Paulo, com o técnico Hernan Crespo, se confirmado o sistema de 3 zagueiros e mais o tripé do meio campo, mais o Oscar, o São Paulo vai ser o time do chuveirinho. Pode ter certeza. É o Dineno na frente, o São Paulo tentando se resguardar de não tomar gol bobo, e o São Paulo, se era aquele time antes, com o técnico anterior, com o Zubeldia, que era um time que competia, né? O grande elogio pro técnico do Zubeldia era: não, o time do São Paulo compete. É um time que consegue competir. Bom, se é um time que competia, imagina agora. Agora o São Paulo ele vem preparado. Agora o São Paulo ele vem pronto para não tomar gol, ganhar o meio-campo no contingente, no povoando mesmo o meio-campo, e na frente vai ter dificuldades enormes de fazer gols se o time do São Paulo, enquanto alas, não se soltar. É claro que hoje, tendo o Enzo Dias e também o Wendel, nós temos que interpretar que um dia, amanhã ou depois, o Wendel, ele tem que estar pronto. Ele tem que vir e ser esse lateral que o São Paulo contratou. Não pode ficar o São Paulo dependendo hoje dessa grande boa vontade aí do Enzo Dias, que é um cara que não corre tanto assim. Mas digamos que o Enzo Dias, ele, estando com o Crespo, ele consiga fazer o futebol dele. Ele consiga entender o sistema de jogo e a parte dele é marcar mais ou menos, fazer a ala e cruzar para o André Silva e também para o Juan Dineno. O cara vai conseguir fazer. O São Paulo, ele vai ter um criador de jogo, que é o Oscar, que ele não vai ter muito para quem tocar na frente. O Oscar terá dificuldade, pro Enzo Dias passando, o Cédric Soares passando, só que o Marcos Antônio e o Alisson vão colar nele. Então, quando o São Paulo tiver a bola, ao invés de nós pensarmos aqui, ó, só tem o Oscar, vai cruzar pro André Silva, o cara tá marcado ali, acabou, não tem mais ninguém. Pelo contrário, no momento em que o Oscar pegar a bola, é o momento do Marcos Antônio vir ser esse meia que o São Paulo está precisando, e o Alisson também. O Alisson, que inclusive ele era atacante. O Alisson, antes de virar volante com o técnico Dorival, ele era um atacante. E inclusive com o Thiago Carpini, que foi o técnico antecessor ali do Zubeldia, ele conseguia fazer alguns gols. Lembra disso? Gol de esquerda, gol de direita, chutão no ângulo, o goleiro defendia, a bola na trave. Por que não? Ao invés de considerarmos que o São Paulo pode perder o meio-campo, ter aquele meio-campo sem nenhum volante, pelo contrário, agora nós teríamos 4 homens de meio-campo, mais 2 alas, totalizando 6, um centroavante apenas e 3 zagueiros. Como que o Flamengo pode encontrar espaço aqui? Espaço não vai encontrar. Para encarar o Flamengo lá, se existe uma chance microscópica de ganhar do Flamengo lá, é fazendo o sistema que Antônio Conte fazia no Chelsea mesmo. O Crespo é o cara para fazer isso? Ele está apto a fazer isso? Com certeza. Um nome muito maior do que o do Conte no futebol, sendo um conhecedor também de sistema tático, um cara muito bem financeiramente, que nem precisaria ser técnico mais, ele vem ser técnico para conquistar, para escrever o nome dele na história do São Paulo, para escrever o nome dele na história como técnico, e ele vem agora todo pronto para ganhar do Flamengo lá. Não adianta tentar imputar na cabeça do Crespo assim, ó, bacana, você não vai ganhar do Flamengo lá não, nem do Red Bull lá, tenta ganhar do Corinthians aqui. Isso não existe para um cara do tamanho do Crespo. Isso não existe para um cara do tamanho do Crespo. O Crespo, ele chegou aqui agora, que é para ir lá, pegar o Flamengo lá e ganhar lá. E para ganhar do Flamengo lá, como é que você faz enquanto finança? Não vai ganhar. O Flamengo tem mais dinheiro. Enquanto elenco, não vai ganhar. O Flamengo tem mais elenco. O que você tem que fazer então para ganhar do Flamengo lá? Tirar um coelho da cartola. Você tem que tirar uma carta da manga. Só existe uma forma do São Paulo dar a volta por cima enquanto fala-se falta de grana, enquanto fala-se em recuperação do caixa. Só existe uma maneira, é o técnico tirar leite de pedra. Quando nós tivemos o técnico Dorival Júnior, que pegou o Ituano, que a vaca ia pro brejo, depois ganhou do Sport de maneira esquisita, ganhou muito bem fora e aqui aquele Deus nos acuda foi pros pênaltis. Depois Corinthians, Palmeiras e Flamengo foi tranquilo. Corinthians um pouco mais difícil, Palmeiras e Flamengo tranquilo. O São Paulo conseguiu chegar lá e colocar a sua
imponência tática, a sua imponência de camisa, fazer o fator Morumbi funcionar de uma vez por todas. Então, quando pensa no time do São Paulo e a maneira que tem agora para chegar e conseguir ganhar de um time igual ao do Flamengo, do Felipe Luiz lá no Maracanã, só existe uma forma. E essa forma, não se enganem, meus amigos, é o Crespo tirando sim um coelho da cartola. Deixa eu falar com vocês mais aqui sobre esse sistema tático e mais algumas coisinhas que são importantes aqui, como a renovação do Alan Franco. Palavrinhas bem molhadas aqui, olha só. O Oscar ele volta e ele tá pronto. Ele estava no treino, ele deu entrevista no treino do São Paulo, ele está completamente pronto para jogar. O Luciano tá ausente, não vai jogar, ele tá suspenso. Só que o São Paulo não tem dessa figura do Ferreirinha, que quando voltar, pensa comigo, Ferreirinha voltou. O São Paulo tá com esse time que 3 zagueiros e 3 volantes deu super certo. O que você faz com o Lucas Moura e Ferreirinha? É possível colocá-los no lugar de Cédric Soares e também do Enzo Dias, não tendo laterais e contando com a marcação de Alisson e Marcos Antônio, Pablo Maia de cabeça de área, 2 zagueiros e mais um no meio centralizadinho? É possível. Aí você não tem laterais. Existem times que não têm laterais? Guardiola já conseguiu fazer e também o Conte. Então o Crespo, se ele conseguir dar essa revolucionada aqui no São Paulo, ele muda o futebol brasileiro de uma vez por todas. Nós temos hoje uma galera aí que são uns laterais muito medianos, muito mequetrefes, na verdade. Né? Você tem um lateralzinho que faz um golzinho de pênalti pelo Cruzeiro, pede na seleção brasileira. Você tem laterais aí como o Reinaldo, por exemplo, que passou 13 anos quase no São Paulo, uma enormidade, claro, emprestado, indo e voltando, uma enormidade de tempo. Muitos e muitos anos, não sei quantos anos foram, acho que foram 12 anos, é uma enormidade, um absurdo. E aí quando pensa, por exemplo, no São Paulo atual, o São Paulo pode ir pro mercado e buscar lateral. Isso é possível. Quando o São Paulo foi, os laterais que vieram foram horrorosos, um pior do que o outro sucessivamente. Tanto direito quanto lateral esquerdo. Nós, da lateral direita, hoje contamos com o Cédric e alguém da base. É só o Mike, o Ângelo, né, o Igor Felisberto, não tem lateral. Mesmo o Cédric também. Agora, o Lucas Moura chega. Você chega pro Lucas e fala, você vai correr nessa ala, nesse setor aqui do campo, e não vai ter que voltar tanto não. Tá, mas peraí, o Lucas é lateral? Poxa, o maior absurdo do mundo seria você colocar o Lucas Moura como lateral direito. Esse seria o maior absurdo de todos os tempos. Então você não coloca. Mas aí fica ali o, sei lá, o Ferrarese na lateral direita, na zaga, o Marcos Antônio, que cobra a lateral direita ali também na ala, e o Lucas Moura passa a ser um atacante quando o São Paulo tem a bola. Olha que coisa incrível. E aí você tem que cruzar para um cabeceador. Não adianta. Nesse sistema tático de 3-6-1, eu não consigo enxergar o São Paulo jogando com um cara sem ser um cabeceador. Neste time aqui, onde você tem o Lucas e o Ferreirinha, Enzo Dias e Cédric Soares, esses caras têm que cruzar a bola lá na área, tem que ser um cabeceador. E quem que é o cabeceador do São Paulo? É o Calleri e é também o Dineno. Então o Dineno chegar no São Paulo hoje e o Crespo mudar esse sistema tático e imitar o Antônio Conte do Chelsea, eu acho que é muito válido. Fica também aqui um sinal, falei do Alisson, mas fica também uma importância muito grande pro Marcos Antônio. O Oscar, ele não é um meia tão rápido, né? Ele não é um cara lento, ele não é um cara gordo, ele nem tem histórico de lesão, mas ele tem a idade mais avançada e nunca que ele foi um cara tão rápido assim. Aí você pega e coloca o Alisson do lado dele que corre bem. Pablo Maia, molecão, tem que voltar às suas origens, ele joga pra caramba. E o outro é o Marcos Antônio, que é molecão também. O Marcos Antônio tem 24 anos, ele é um cara muito magro, né? Sabia que ele teve problema de jogar no São Paulo a princípio? Falavam que ele era muito magrinho, muito franzino. O cara que é muito magro, ele corre muito também. Então ele, por ser muito magrinho, o Crespo, ao invés de procurar um defeito, você é muito magro, pelo contrário, o Crespo coloca ele pra correr pelo Oscar. O Oscar faz a parte da criatividade e a parte da genialidade, e o Marcos Antônio e o Alisson fazem a parte da velocidade e do pulmão, da questão física, indo e voltando, correndo que nem 2 motores do time de São Paulo, um coração que faz a coisa andar, a engrenagem mesmo que rola. Então o Marcos Antônio, não tendo uma responsabilidade de ser o marcador. O marcador, quem que vai marcar nesse time aqui? É o Marcos Antônio. Aí você vai perder, o Arrascaeta vai chegar e vai passar por ele com experiência e malandragem. O moleque é novo, ninguém marca o Arrascaeta, também convenhamos. Aí você vai pôr o Marcos Antônio, que nem é o melhor marcador do São Paulo, é muito absurdo. Agora,
tem Pablo Maia, tem o Alisson e mais o Marcos Antônio, e mais 3 zagueiros, e mais o Cédric e o Enzo, o sistema defensivo tá inteiro. São Paulo recuperou a bola, Marcos Antônio e Alisson é pra correr pra frente. Viram Kroos e Modric, vira Xavi e Iniesta. Tem que ser os caras pra pegar a bola e jogar com a bola nos pés. Aí o Oscar vai conseguir ter pra quem tocar. O São Paulo andando em blocos, andando todo mundo em pelotões ali, todo mundo juntos, em bloquinhos mesmo, subindo juntos e voltando juntos. Isso é um time moderno. Tudo bem que time de rugby também é assim, mas isso é um time moderno. E o Crespo, se esse sinal aí estiver certo do sistema de 3 zagueiros e o sistema de 3 volantes, e mais um meia, fica complicado de fazer gols. Mas, meus amigos, o que pode ser melhor do que isso para ganhar do Flamengo lá? Então, assim, eu estou empolgadíssimo, acho que a ideia é maravilhosa e se alguém tem a menor condição, alguma condição mesmo, de fazer isso dar certo, esse alguém é o Crespão da Massa e ele pode fazer. Pode ou não pode? Olha só, o Alan Franco teria já renovado, tá tudo certinho, vai renovar, assinar. Vai renovar, o cara é nosso mesmo. Então ele vai assinar a renovação contratual, ele vai pro campo agora, ele está jogando e ele bateu o pé e disse, quero ficar no São Paulo Futebol Clube. Tá maravilhoso, tá lindo de se ver. Lucas Moura sequer viajou, tá realmente fora. Ferreirinha viajou e deve ficar no banco de reservas e o Tapia está praticamente contratado. Esse aqui é um boletim meio que de notícias para só atualizar. O Tapia ele vai assinar com São Paulo, o Alan Franco assina a renovação, o Lucas Moura para voltar não é agora, mas o Oscar, Marcos Antônio, Ferreirinha estão todos disponíveis pro Crespão da Massa chegar lá e conseguir fazer um trabalho incrível neste brasileiro. Se o São Paulo ganha do Flamengo nesse brasileiro lá, jogando fora, o próximo time que ele pega é o Red Bull. O Flamengo é líder. Ganhando do Flamengo líder, o São Paulo pode respirar tranquilo, se afastando daquela zona de rebaixamento, principalmente por você derrubar um time do quilate, do patamar, do nível do Flamengo. Se ganha também do Red Bull, seguindo essa mesma linha aí, essa linha tática, essa linha segura do Crespo, o São Paulo ganharia do líder e do vice-líder. Tem o Cruzeiro no meio. Líder e vice-líder. É o primeiro e o segundo colocado sendo Flamengo e Red Bull, com o Cruzeiro ali em cima também. Então, seria muito maravilhoso e nos daria um norte também para disputar as Copas. Pensa comigo, quais são os percalços das Copas? É mata-mata, jogo de tiro curto, onde o São Paulo tem que ganhar do Atlético Nacional e também do Atlético Paranaense. Um da Libertadores, um na Copa do Brasil. O tiro curto, o São Paulo tem que encontrar o melhor formato agora. O Crespo, ao invés de ficar inventando a roda, ao invés de tentar escrever a linha do futebol mesmo, ele chega e traz um case de sucesso, ou mais. Pesquisando sobre esse sistema tático do Antônio Conte, vem também o Mourinho no Roma, vem também o Guardiola lá no City, que colocou 3 zagueiros e também colocou 6 caras no meio campo com um atacante só e não tendo alas muitas vezes. Então o Crespo ele traz uma experiência, ele traz uma bagagem, ele traz algo que já é um case de sucesso. Tuchel também já fez, ele traz algo inovador que muitos caras da grande mídia ficaram cobrando dos técnicos brasileiros por muitos e muitos anos. Cobravam modernidade, cobravam estudo, cobravam que os técnicos brasileiros fossem esses caras intelectuais do futebol e que estivessem adaptados ao futebol moderno. Não é verdade? E o que o Crespo tem feito então se confirmar esse sistema tático? O Crespo entra para a história como um dos técnicos mais modernos do mundo e que está diante do tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube, o nosso time. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!